Que a santa paz de Deus esteja com vocês e seja comigo nessa noite. Amém? Amém. É um prazer em poder, mais uma vez nessa noite, a gente poder compartilhar a palavra de Deus e avançarmos nessa quinta noite, estou certo? Isso. Quinta noite, né? Quarta é quinta? Quarta noite, né? Eu acho que eu quero adiantar um pouquinho o processo. Mas nessas noites nós estudamos aqui, desde sábado, começando pelo sábado, nós estudamos aqui o primeiro tempo do sábado. Vocês lembram o que foi falado no sábado? Negócio do Pai. Muito bem, falando do negócio do Pai, da comunhão, nosso relacionamento com Deus. E aí quando foi no domingo, falamos sobre o encontro com Deus. O encontro que nós devemos ter, quando Zaqueu encontrou com Deus, teve sua vida mudada. E aí quando foi na segunda-feira, falamos aqui sobre a cura do ser humano, sobre a história de Naamã. E ontem falamos aí sobre a questão do poder da fé. Porque Deus nos dá a fé e Ele nos comprou com alto resgate, que é dando o seu Filho, que doou o tempo e a vida e o seu sangue por nós na cruz do Calvário para nos salvar. E hoje nós iremos falar sobre conduta cristã. E amanhã falaremos sobre 3 tipos de cristão. Quais que são eles? Existem 3 tipos de cristão na atualidade. E se você quer saber, vem amanhã. Na sexta-feira eu vou falar aqui sobre o engano do inimigo e o século 21. É um sermão inédito. Basicamente nenhum pastor da Paulistana tem esse sermão. É um sermão que eu mesmo elaborei, mas buscando a história antiga e a modernidade na atualidade. Vamos entender a questão disso. E no sábado falaremos aí sobre promessa de amigo, encerrando a nossa semana de Mundo Amigo Cristã 2023. Então a nossa amiga vai projetar para nós aqui na tela. Aí você só apaga essa luz da frente aqui. Vamos falar sobre conduta cristã. O que isso tem a ver com a gente? Quero convidar você da forma que você está. Vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com Deus. Oremos. Santo Deus, querido Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Ti que Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós. Amém. Perdoe os nossos pecados, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conduta cristã. Parece ser um tema bom e ao mesmo tempo vamos mostrar aqui algumas coisas que talvez para alguns possa ser agradável, para outros não. Mas o fato é que nós falaremos sobre essa conduta cristã. O que nos conduz de fato junto aos pés de Cristo Jesus? Quando se fala de conduta cristã, alguns podem pensar o seguinte: talvez no templo, o que simboliza o templo? Me ajudem aí. O que é o templo? Isso é a igreja. Hã? O templo é a igreja. Somos nós somos o templo. Claro que aqui é um local que nós abrigamos da chuva, do sol, do frio. Mas o templo é eu e você. Deus quer habitar em nós. Então devemos tomar cuidado com o templo, que é o corpo que Deus nos deixou para a gente cuidar. Muito bem, vamos lá. Quando falamos de conduta cristã, o que vem à mente? Vida de santificação, crescimento espiritual, pureza moral, recreação em mídia, vestuário, aí vem joias e ornamentos, sexualidade humana e saúde. No primeiro item, vida de santificação, quando fala santificado, quer dizer o quê? Separado. Separado para fins religiosos. Claro que ninguém aqui vai colocar uma auréola na mente, na cabeça e vamos ser como anjos na ideia, né, na ideologia do mundo, flutuando por aí, não é isso? Mas é ser separado para Deus. Temos aqui também o crescimento espiritual. Como que isso acontece na nossa vida? Quando nós oramos, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós mantemos a comunhão com Deus, quando a gente procura pregar a palavra de Deus, quando a gente procura servir a Deus, isso é um crescimento espiritual. Pureza moral significa a questão da nossa ideologia, da nossa mente, da nossa fala. Recreação e mídia. Aqui entra um contexto muito interessante para todos nós.
não só para o jovem que aqui está essa noite, mas para os adultos também. Aquilo que vemos, aquilo que acessamos, aquilo que ouvimos de música, ou assistimos de desenho, ou de filmes, também envolve recreação em mídia. Ou seja, a recreação no dia a dia, naquilo que se brinca. Por exemplo, hoje, tem sido falado muito, um filme que foi lançado aí, de uma nova roupagem, a Barbie. Se todas as mães procurassem saber o contexto histórico da Barbie, talvez nem assistiria, nem perderia tempo para assistir. Primeiro, quando ela foi criada na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada para um período para mostrar uma mulher sensual. Esse é o contexto histórico da Barbie. E depois a família que criou a boneca Barbie e fez ela. Mas ela tem outros contextos, outras ideologias voltadas para o Walt Disney. E o Walt Disney, 70% é homossexualismo. Então daí você tem uma noção do que é o desenho e a mídia. Então as pessoas bebem dessa fonte e a gente encontra pessoas cristãs e não cristãs apoiando esse conceito, essa ideologia que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, principalmente das crianças. Um dia estava numa casa lotérica e aí uma mãe estava com o menino e ele com a boneca Barbie. Eu pensei assim, qual será o futuro dessa criança? E daí você dá para ter uma noção do que é a mídia. E no fim do filme mostra o feminismo, mostra mãe solteira e outras coisas mais. Recreação, vestuário, joia, ornamento, sexualidade humana hoje é uma vida de promiscuidade, ou seja, qualquer pessoa que se encontra leva a vida normal. E a questão da saúde, os 8 remédios da natureza que Deus deixou para nós cuidarmos. Bom, aqui estão os degraus que nós vamos entender. Ser santo é um longo aprendizado. Primeiro, identidade. Qual é a sua identidade? Você tem que identificar quem é você. Da onde você veio, aonde você quer chegar. Segundo, autoestima. Pergunto para a igreja, quantas pessoas hoje estão ansiosas, depressivas, por causa das coisas da atualidade? Muitas pessoas, entre crianças e adultos. Autoconceito, ou seja, temos um princípio, um valor que devemos seguir como padrão. E qual é o padrão da vida do cristão? Como chama isso? Bíblia. É o manual do cristão. Segundo, o próximo item, confiança em Deus. Devemos ter confiança em Deus a despeito das coisas que está ao nosso lado. Próximo, entrega total, ou seja, procurar agradar a Deus. Obediência, silenciar o coração, significa nós procurarmos agradar a Deus e desviar daquilo que é mal. Carregar nossa cruz, mas isso aqui sozinho não, porque Jesus fala, vinde a mim, entrega a Ele e Ele vai ajudar nós a carregar nossos fardos. Autodeterminação, ser uma pessoa decidida, firme, procurar fazer aquilo que é da vontade de Deus. Se Deus está falando um caminho correto, siga esse caminho, não um caminho largo. E viver a santidade, viver a palavra de Deus, evangelizar e ter foco. Jesus Cristo está lá no topo, que é o foco da santidade como nosso exemplo. Aprender, conversão e a santificação. Então isso aqui é um processo diariamente na nossa vida cristã. Isso vale para quem está na igreja e para quem não está na igreja também. Todos são convidados a estar nesses degraus conectados à pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele é o centro da nossa vida. Amém. Jesus deixou o céu, veio a essa terra para morrer, para nos dar o seguinte, filho, filha, eu tenho a vida eterna que eu tenho a dar para você. Agora, quando eu falei de filme, desenhos e mídia, não estou criticando quem assistiu ou deixou de ver. Mas não é algo bom, benéfico. Por exemplo, se você assistir desenho de Tom e Jerry ou Pica-Pau, o que se explica nesse desenho? Maldade o tempo todo. Se você pegar o desenho Pernalonga, você vai ver que em algum momento vai mostrar homossexualismo. Então a grande mídia, ela esconde. Eu falo isso porque quando eu era menor, eu via tudo isso. Hoje, adulto, eu vejo quanta malícia, quantas mensagens subliminares que existem nesses desenhos, ou música, ou filmes. E isso não traz benefício para ninguém. Quantas pessoas que procuram jogar GTA, que é um jogo para os mais adolescentes, aí, os mais, diz que é os nerds da vida, levam a fazer coisas que depois ele mesmo nem ele próprio faz. Ele fez e pergunta, por que eu fiz aquilo? Em 1991, um jovem entrou no shopping Morumbi e saiu atirando em pessoas. Por quê?
participou de um jogo GTA? Quem lembra aqui da era do filme Rambo? Muitos, nós aqui que participamos daquela faixa, imagina ali, calça, a faca na cintura e a faixa na cabeça, que ia ser Rambo, e sair com a ponta 50 na mão. Então imagine isso, se isso hoje pega como algo cotidiano. Eu me lembro uma vez que uma senhora trabalhava numa casa de um pastor, e ela e a filha dela estavam ali, juntamente com a filha da dona daquele apartamento. Em dado momento, a filha da dona do apartamento disse para a filha da empregada: olha o seguinte, olha, nós estamos aqui assistindo Liga da Justiça, eu sou a Mulher Gavião e você é a Mulher Maravilha, então vamos pular do sexto andar. Se a empregada não chega, a história seria outra hoje. Então veja que como a mídia coloca os desenhos, ou filme ou música, que atrai as pessoas para outras coisas. Então, devemos ter identidade, autoestima, autoconceito, confiança em Deus, entrega total, obediência, procurar aquilo que é agradável a Deus, que é silenciar o coração, carregar nossa cruz junto com Cristo, autodeterminação, viver em santidade. Agora não vou abrir um aspas aqui, fechou aspas. Não quer dizer que somos perfeitos. Não vamos viver a famosa carne santa ou perfeccionismo. O que é isso, Daniel? Muito simples de você entender. A pessoa que diz o seguinte: eu não peco e você é pecador. Eu sou uma pessoa perfeita. E tem muitas pessoas que colocam isso na mente. E talvez ele pode usar a questão do vegetarianismo, ou seja, eu sou vegetariano, eu não fico ligado à mídia, eu não fico ligado às coisas seculares, eu procuro me isolar de tudo. E há pessoas que colocam isso dentro de si, e isso não é bom. O cristão deve ter o quê? Equilíbrio, os frutos do Espírito Santo. Você pode assistir um desenho, um filme? Pode, mas nem tudo é conveniente para a vida do cristão ou a vida da pessoa. Então isso é procurar seguir autodeterminação, viver santidade separado para Deus, e aí a pessoa vai ter um foco evangelizado. Bom, como Deus é santo em sua esfera, assim deve o ser humano caído mediante a fé em Jesus ser santo, ser separado para Deus. E aí envolve também a questão do outro D, que é o tempo. O tempo que eu e você dedicamos para nós e para Deus. A leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, a pregação da palavra de Deus, tudo isso envolve. O próximo T seria os talentos, ou seja, os dons que Deus concede a mim e a você. Talvez você e eu, um sabe cantar, outro sabe pregar, outro sabe instruir, outro sabe aconselhar, outros têm o dom da oração, outros têm o dom da ajuda, ou seja, arrecadar fundos para ajudar as pessoas. Então, cada um dos dons, mas tudo o Espírito é um só, mas todo conectado ao cabeça, que é Cristo Jesus. E o último T envolve o tesouro, os dízimos e as ofertas. Se eu perguntar para você aqui, não me responda, quantos de você e eu somos dizimistas fiéis? A maioria vai dizer que sim. E ofertante? Como andam nossas ofertas para com Deus? Deus não estipula o valor de oferta. Mas a oferta é gratidão. Dízimo é reconhecimento das bênçãos de Deus como o doador, que Ele é o dono de tudo. A oferta é gratidão, é bênção que Deus dá para mim e para você. Então a igreja tem que ofertar a Deus para a manutenção da obra de Deus, para ajudar a expandir o Evangelho, para ajudar, quem sabe, a comprar cestas básicas, reformulação da igreja, ajudar nos trabalhos de Deus. A oferta não é estipulado valor. Você pode começar com 1% e terminar com 10%. O dízimo é 10%. A oferta, você que estipula o valor da oferta. Então, ofertar a Deus. Ser separado para Deus. Quando aceitamos Jesus, recebemos uma vida totalmente santificada em 3 coisas. O que fala ali? Corpo, alma e espírito. Existe uma junção separada, alma e espírito? Não, é uma coisa só. É o fogo de vida que Deus coloca em nós. Corpo, nós conectado a Deus, então seria a área espiritual, física e emocional, tá? E aqui fala em 2 Coríntios 17, você pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos ler essa citação bíblica, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Alguém encontrou esse texto para mim, por favor, aí? Vou pedir para o Fabrício ler em voz alta, por gentileza.
Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Já achou aí, Fabio? Você lê para nós aí, por favor? Segunda carta de Coríntios 5, verso 17. É um texto que você já conhece, mas ele é bem interessante. Pode ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo homem. Como é que seria isso? Pergunto para você, é possível nós aqui já sendo adultos voltar ao ventre materno da mãe já sendo velhos? Não, não é isso, mas é um nascimento espiritual, uma mudança de vida. Ou seja, a conduta cristã, ela envolve a parte principal, que é o testemunho. Naquilo que eu falo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu como, naquilo que eu vejo, naquilo que eu alimento. Por exemplo, se uma pessoa escutar uma música do funk o dia todo, como vai ficar a mente dessa pessoa? Se ela ouvir uma música dos Racionais, a música de samba, pagode e entre outras músicas, música sertanejo antigo, sertanejo universitário, e aí envolve, por exemplo, quem aqui já assistiu a série japonesa Jasper lá atrás, um tempo atrás aí? Bom, temos aqui umas 4, 5 pessoas que assistiu. Eu acompanhei muito isso, Spectreman, Ultraman, Ultrasérie. Hoje, quando eu vejo aquilo, eu falo, poxa, todo aquele envolvimento de maquete, tudo aquilo, coisa bem engraçada. Mas hoje, para os jovens de hoje, isso é uma coisa o quê? Passada. Hoje os desenhos trazem suas mensagens de violência, de sexo, de droga, de muitas coisas. De ideologias de gênero humano. Então, é o que a mídia quer colocar. E com isso, as escolas, as faculdades e outros lugares vêm imprimir isso na mente do povo. Então, nós devemos revestir-nos de Deus para ter uma nova mente e um novo corpo em Cristo Jesus. O cristão é chamado a consagrar a Deus a todos os aspectos de sua vida, como está escrito aqui, ó, me acompanha aqui, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. A graça quer dizer Jesus, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente, ou seja, a forma de vida que a pessoa vivia, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 13 até o verso 16. Então, palavra de Jesus, Pedro que escreveu a carta de 1 e 2 Pedro. Quem foi Pedro? Um homem impulsivo, um homem que falava palavrão, um homem que tinha dupla face, ora queria servir a Deus e ora não queria servir a Deus. Mas Deus transformou sua vida e Deus também pode moldar a minha e a sua vida também. Amém. Alguém lê para mim 1 Pedro 4, 12, 13 e Salmo 23, 4. Vamos lá. Quem achar rapidamente para mim aí, lê para mim 1 Pedro 4, 12, 13, que tem a ver com o nosso contexto da atualidade. E depois Salmo 23, verso 4. Vou ler aqui, Pedro. Pode ler. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, o próprio Jesus falou o seguinte, ó, você vai passar por adversidade, eu vou passar por adversidade, mas eu vou estar com você. Amém. Porque, como eu disse ontem, é muito fácil ser cristão quando tudo vai bem. Quando a conta bancária vai bem, quando sua despensa está cheia de alimento, quando você está tudo tranquilo, é fácil ser cristão. O grande aperto é quando as coisas apertam. É fácil ser cristão? Aí quando vem a tentação, quando vem a dificuldade, porque esse texto é o seguinte, ó,
Deus dará força para você suportar as provas. Que não venha tentação, que não venha grande, que Deus não pode mandar força para eu e você suportar e vencer. Amém. Amém. O que fala Salmo 23, 4? Ainda, pode ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal nenhum. Ainda que a dificuldade venha sobre você, Deus está conosco. Amém. O que o Salmo 23 fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que Ele vai estar com a gente, não vai faltar as coisas. Não é isso. Parece que dá uma ideia seguinte, né? Então Deus é meu pastor e nada vai me faltar. Não é isso. Fala, filho, mesmo com a dificuldade, eu sou seu pastor, eu vou estar com você. Amém, Jesus. Você pode estar com doença ou sem doença, você pode estar com dinheiro ou sem dinheiro, mas eu vou estar com você. Amém, Jesus. Você está passando alguma dificuldade na sua casa lá, com seu marido, com sua esposa, ou seja, com quem for, eu vou estar com você. Esse é o nosso pastor, esse é o nosso Deus a quem conhecemos. Amém. E essa imagem, o que faz você lembrar dessa imagem? A tempestade do mar e os apóstolos apavorados. E Jesus acalmando a tempestade da vida. O medo e a paz. E é isso, então ele traz a paz para nós. Está lá em Mateus 8, 22 e 23, Lucas também fala isso também, Marcos. Jesus quer acalmar as tempestades da vida nossa. Amém, Jesus. É claro que alguém pode dizer assim, Daniel, mas é fácil porque a pessoa que tem condições da classe alta ou média vai ok, mas a classe baixa é a que mais sofre na atualidade, porque a renda mal distribuída no mundo e no país. Mas em breve Cristo irá voltar e vai acabar com tudo isso. Mas mesmo assim Deus sempre fala, uma irmã cantou, coloque Deus em primeiro lugar e as outras coisas vai sendo acrescentadas para nós. O que essa imagem faz você lembrar? A mim lembrar? Como conectar sua vida com Deus? O que está escrito ali? Bíblia Sagrada. Só isso. Esse é o carro-chefe para a gente. E aí, ele deixa um dia para nós. Qual que é o dia? O sábado. Quando você vê nos evangelhos Jesus, o discípulo, por exemplo, Jesus tem uma parte lá que o discípulo colhe espiga. Jesus fez cura no sábado. Fez muita coisa no sábado. Mas qual a finalidade? Para mostrar que o sábado é o dia de fazer o bem como qualquer outro dia. E também a obra de Deus ela deve ser feita em qualquer dia, como o sábado é um dia especial. Sábado você para descansar fisicamente e também espiritualmente. Você recarrega a sua bateria espiritual e emocional para com Deus. Portanto, ele fala, eu sou o descanso para a sua alma, o Senhor do sábado. De Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar Deus falando o seguinte, guarde, conserve o dia de sábado, o dia do Senhor. Se você pegar Êxodo 20, verso 8, ele lá e fala, lembra-te do dia de sábado. Mas na tradução do hebraico quer dizer, conserva-te o dia do sábado, descansa, guarda, lembra-te, porque o homem hoje está esquecendo. Como nós estamos guardando o sábado? A ideia da cartilha do sermão de hoje, ela tem uma ideia dizendo o seguinte, muitos cristãos têm deixado de guardar o sábado conforme a palavra de Deus. E aí passa algumas horas já do sábado de Deus, falando coisas, fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Não devemos ser radicais e nem também ser relaxados. Devemos ter equilíbrio nas coisas. Por exemplo, se você, na sua casa, 5 pessoas, e chega mais 5 pessoas, não é pecado você preparar comida para aquelas 5 pessoas que chegaram. E após ali, depois todo mundo alimentou, você não vai deixar aquele monte vazio lá. Você pode organizar a sua cozinha, porque no outro dia pode chegar mais gente, não há pecado nisso. O grande pecado é nós trabalhar no sábado, a gente correr atrás do ganha-pão, que Deus deu para nós 6 dias, para a gente fazer o que bem entende. Em Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz o quê? Os meus sábados servirão de sinal. Então, no verso 12, verso 20. É um sinal, é uma aliança eterna. E toda vez que chove aparece um arco-íris, é uma aliança que Deus fez com o povo eternamente. Então, Ele é o Senhor do sábado. Então, descansa em Deus. E Ele vai nos revigorar espiritualmente, fisicamente e emocionalmente também.
O cristão deve evitar, rejeitar tudo que possa poluir a sua mente, sua vida, levando a pecar. Duas exortações de Paulo servem para a gente nortear as escolhas, ou suas escolhas. Primeiro texto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória. Aqui, 1 Coríntios 10, 31, outra citação. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8 e o verso 9. Você pode ler lá depois. E aqui vem o que? A abundância das frutas e verduras e legumes que Deus deixou para nós. Os alimentos saudáveis, porque conduta cristã, ela envolve atividade física, ar puro, exercício, confiança em Deus. Envolve também a gente ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, mas envolve também a questão do cuidado do nosso corpo, que é templo de Deus. Tudo isso aqui é maravilhoso. Pergunto para a igreja: se comermos isso aqui em excesso, faz mal? Sim ou não? Faz. Tudo deve ser na dosagem certa. Por exemplo, eu não posso comer melancia. Para mim é indigesto, mas tem pessoas que gostam de melancia. Mas tem pessoas que não é bom com abacaxi, mas tem outras pessoas que adaptam com abacaxi. Pode-se comer, é saudável. Jabuticaba, uma fruta bacana. Kiwi, entre outras. Mas as frutas mais populares que se mais usa é banana e laranja. Maçã, outras frutas também são saudáveis, boas. Mas a banana é boa, que ela é potássio para os ossos, ajuda na caminhada, assim por diante. Então, frutas e verduras é importante. Entre verduras amargas existe jubeba, jiló, você tem ali rabanete, entre outras verduras amargas, que para uns não é bom, mas para outros são bons. Mas deve-se comer um pouco para ajudar o fígado, pâncreas, rins, assim por diante. Então, verduras e legumes é importante para o nosso viver. Alimento que não é bom para o corpo, aí está por aí. Você tem ali lula, você tem morcego, você tem rato, você tem caranguejo, você tem coelho, você tem a carne de porco, e entre outros derivados que não é bom para a saúde. Por exemplo, há pessoas que comem caranguejo, siri, né? Pessoas que comem pegar, o rato como é chamado, coruja, entre outros animais que existem, entre o marreco e entre outros por aí, carne de cobra, carne de javali, antra, entre outros. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava no Mato Grosso do Sul, e alguém matou uma jiboia e dividiu para pessoas. E aí fizeram um churrasco. Aquele dia todas as pessoas comeram jiboia. Olha que carne boa. E aí eu percebi que eu não fui visitar as pessoas nesse vilarejo. E depois mais tarde me falaram que tinha matado a jiboia. As pessoas depois que comeram passaram mal. Mas o ser humano tudo que vê coloca para dentro e não faz bem para a saúde. Está lá em Levítico 11, vem descrevendo toda a questão que Deus fala: não coma, que não é bom para a saúde. Será que comer formiga, está na julga, é bom? O que vocês acham? A pessoa fazendo farofa, né? Também não é bom, não é orientado. Mas na Ásia o povo mata cachorro, mata gato, mata cobra, tudo que vê. Ainda não vi falando o seguinte: ó, está aqui um ser humano na jaula, vamos cozinhar ele. Isso foi nos tempos atrás, nos canibalismos as pessoas matavam. Ainda existe algum grupo de pessoas que talvez possa fazer isso, mas é muito raro. Mas as pessoas acham que tudo que vê podem comer, qualquer tipo de inseto não é bom para eu comer. Então, quais alimentos que eu posso comer? Verduras e legumes, que é o que Deus colocou lá no começo. Mas após o dilúvio, Deus falou: coma carne, mas não usa o sangue. É muito comum fazer chouriço, assim por diante. Não é bom essas coisas, tá? Bom, e aí para aqueles que gostam de apitar, se você conhece alguém que apita, né, o apito final, hoje você pode acender, mas amanhã ele te apaga. E você pode passar isso para o seu amigo, para o seu vizinho ou parente, seja quem for, que o cigarro não é bom. Lembra dessa campanha aqui em 1988? Marlboro, quando o camarada estava dentro de cima do cavalo, estava no chicote, ele morreu com câncer na boca, entre outras coisas também. Naquela época também, se andava muito aquela moto DT 180, né? E aí os jovens com a calça jeans, cigarro na boca, né? E as mulheres do lado. Também isso não é bom para a saúde. E hoje se usa cigarro até para cigarro paraguaio, que é o que mais mata, além dos nacionais também.
E aí você tem as bebidas alcoólicas, as drogas, narguilé, que é muito comum hoje, adultos ou jovens fazendo isso, se usa muito por aí, mas não sabendo as substâncias que vai ali dentro, pode colocar droga, que leva à morte e assim por diante. E as drogas em geral, as bebidas alcoólicas, não é bom para a saúde. Antigamente se injetava heroína na artéria. Nos anos 90, as pessoas ficavam alucinadas. Alguns usavam maconha, escondido, cocaína escondida. Hoje é as claras. E as pessoas acham que está fazendo vantagem, né? Mas quem vende não consome. É somente aqueles pequenos que consomem, os laranjas. Joias e ornamentos. As joias funcionais, usadas segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios. Para o cristão, autoestima e valorização social estão fundamentadas no fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que eles são únicos. Sobretudo, pode ter sido resgatado do pecado. Por mais alto preço possível no universo, o precioso sangue de Jesus. É logicamente o seguinte: trate-se com simplicidade, abster-se da ostentação de joias e ornamentos de toda espécie, está em harmonia com a nossa fé. Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 366. Isso aqui é uma seção seguinte. A gente sabe que nós temos amigos nossos que vêm à igreja. A gente não... vou deixar bem claro aqui, a gente não fala para você, olha, você não pode usar. Não é isso. Isso é uma questão entre Deus e a pessoa. Eu me lembro uma vez que eu fiz um curso de Bíblia com uma senhora e ela dava muitas joias. Eu falei, irmã, a Bíblia diz para a senhora não usar, mas aí a senhora decide se ela vai querer usar ou não. Mas com o tempo ela deixou aquilo naturalmente, sem forçar. O grande problema hoje é que as pessoas forçam alguns amigos dizendo, ó, você tem que ir para a igreja, mas você tem que ir de vestido ou de saia. Não é isso, tá? Estou dizendo aqui pessoal, é para você entender, tá? Nós estamos aqui dizendo isso, olha, não pode, não é isso. Porque tem pessoas que dizem o que a pessoa, como ela deve vir para a igreja. Qual o convite de Cristo para nós? Venha como estás. Você pode vir de bermuda, você pode vir de calça jeans, você pode vir de saia de vestido. Venha como estás. Porque quem vai tirar tudo isso de você é Jesus. Primeiro, porque a pessoa ela não nasceu com nenhum tipo de joia. Mas ao longo do tempo o pai e a mãe colocou porque achou bonito e a criança cresce com aquilo e depois ela acaba tirando. É uma coisa natural entre Deus e a pessoa. Então, isso aqui nós estamos usando num contexto geral para nós como igreja. Ficou claro? Alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Avançando aqui, ó. O vestuário cristão é claramente orientado dentro da Bíblia. Porque se você for analisar bem, na Bíblia fala o seguinte, olha, a Bíblia não tem uma citação bíblica clara dizendo assim, ó, você não pode usar joias. Mas é uma cultura babilônica. É uma cultura totalmente daquilo que defende a palavra de Deus. Então a Bíblia orienta o seguinte, ó, procure vestir de forma simples e de forma tranquila. Você já viu aquelas mulheres que trabalham em avião, as aeromoças? Como que se veste? Tudo padronizado. Tudo padronizado, bonitinho, tranquilo. São mulheres bonitas. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, não precisa ser vulgar. Passa de forma equilibrada. E aqui, ó, vai transmitir simplicidade e a beleza interior que vai aplicar no bom gosto e decoro, tá? Também não é que tipo de... Por exemplo, tem homem que parece que é Tony Ramos, né? Acho que tem que abrir a camisa para dizer que é Tarzan. Ou a mulher, às vezes, usa um tipo de roupa que mostra tudo. É mais fácil que mostrar, mostra para o seu marido em casa ou fica à vontade em casa. Mas, em qualquer ambiente, seja na empresa, na escola, na faculdade, na igreja, em qualquer ambiente, uma roupa que fica tranquila e equilibrada. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. O que fazer para ter uma vida santificada? Primeiro, procurar viver de acordo com a vontade de Deus. Aí você tem que perguntar, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Aí você mesmo faz essa pergunta para você mesmo. Segundo, seguir o exemplo de Jesus, simples e humilde. Obedecer a palavra de Deus. Orar sempre a Deus e estudar a Bíblia. Amar os irmãos. Pergunto, amar os irmãos está sendo fácil hoje? Vamos ser realistas, sim ou não? Ser humano é difícil, né? Até dentro de casa está difícil. Com esposa, ou com irmão, com pai, ou com papagaio, ou com... Às vezes até o próprio animal é mais fácil você lidar do que com o ser humano.
Mas a gente tem que amar todo mundo. Pregar o evangelho a todos. E o que fala essa última frase aqui, ó? O que fala aqui, essa última palavra aqui? Equilíbrio. Será que Deus fala para alguém aqui essa noite aqui que tem um pavio curto? Será que Deus fala para alguém que é talvez voado? Fala, filho, tem equilíbrio. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Equilíbrio é a palavra correta para tudo. Para comer, para alimentar, para estudar a Bíblia, para andar, para vestir roupa, para fazer as coisas. Equilíbrio é a melhor coisa. Até para trabalhar, equilíbrio também. Não é porque o seu patrão está colocando para você, você tem que dar 5 milhas a mais, não. Você tem que dar 1 milha a mais e ponto final. Não é se ele pedir para você 3, 4, você se mata de trabalhar, o serviço fica lá. Você morre, o trabalho permanece. Pergunto para as mulheres que trabalham em casa, o trabalho de casa sempre termina? Sempre vai ter. Lavar roupa, cozinhar, passar, arrumar, tudo. E às vezes o marido tem que ajudar dentro de casa também para as coisas controlar. Bom, quando é 2 é mais fácil. E aí quando tem criança pequena? Então tem que ajudar para as coisas avançarem. Equilíbrio é a melhor coisa. Minha decisão, me acompanhe junto aqui. Vamos ler todo mundo junto. Manter meu corpo e mente limpo para discernir as coisas do Espírito e pensar nas coisas lá do alto. Vamos repetir a frase junto? Manter meu corpo e mente limpo para discernir as coisas do Espírito e pensar nas coisas do alto. Para terminar nessa noite, aqui nós temos aqui essas 3 imagens, né? Que culminam com a volta de Jesus. Eu quero ler com você. Pode acender a luz, por gentileza? Abre sua Bíblia em Colossenses 3. Vamos fechar com esse texto aqui. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 1 e 2, tá? E o 3 e o 4 também para a gente fechar. Vou esperar você achar aí. De tudo que nós estudamos aqui essa noite, nessa conduta cristã, se você pegar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Isaías e pegar 1 Timóteo 2, verso 9 e 10, vai dizer claramente que nós, como cristãos, devemos abster de tais coisas que nos atrapalham de ter comunhão com Deus, seja qual for, e procurar agradar a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 4 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado aonde? À direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Verso 3: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar, então vós também sereis o quê? Manifestado com Ele em glória. O que isso quer dizer? Filho, você pode continuar trabalhando, você pode continuar estudando, você pode continuar fazendo todas as coisas, mas sempre pensar de que um dia Jesus vai voltar a essa terra e quer nos levar para o reino dos céus. E no versículo 3, que nós acabamos de ler, Jesus fala o seguinte: filho, procure deixar a nossa vida oculta em Jesus. Como que é isso? Jesus habitar em nosso coração. Amém. Cristo habitar em nossa vida. A nossa vida conectada a Jesus. Porque no versículo 4 fala que quando Cristo voltar, quando Ele se manifestar, Ele vai nos levar para o reino da glória. Eu pergunto para você essa noite: você deseja de fato que Jesus conduza a sua vida? Sabe, esses dias tudo, quando me convidaram para fazer essa semana, eu não hesitei, ou seja, não fiquei pensando muito. Tomei a decisão rápida e falei: não, vou fazer sim. Para mim, no meu particular, está sendo bom para mim. Quando falo bom, bênção, porque leva a gente a orar mais, leva a gente buscar mais a Deus, leva a gente mais interceder pelas pessoas e ver que há pessoas que intercedem pela gente. Amém.
E com isso a conclusão que eu chego é o seguinte: Deus deseja conduzir a nossa vida. Amém, Senhor. Nós estamos aqui no grupo de um pouco mais de 20 pessoas essa noite, entre crianças e adultos, pessoas mais experientes, pessoas mais jovens, mas todos num só sentido, num só pensamento, desejosos de ir para o céu. Essa programação daqui a logo mais será colocada no YouTube. Alguns irão acompanhar ali, pelo canal da igreja, pelo meu canal. E essa mensagem vai atingir o Brasil todo. Algumas verdades é falada, parece que é pesada, mas é a grande verdade da palavra de Deus. Nós não devemos escolher e nem esconder o que Deus pede para ser falado. Porque em breve Ele vai voltar e fará justiça neste mundo. Porque hoje o mundo rejeita o caminho estreito que é Cristo, mas prefere o caminho largo, que é as tradições, as filosofias, as ideologias que o homem proporciona, que vai levar para o lago de fogo. Como eu já perguntei, você deseja que Deus conduza a sua vida? Amém. Eu desejo. Amém. Se você deseja, cubra sua fonte, fale com Deus neste momento, e eu vou falar com Deus neste momento também. Feche seus olhos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar verdadeiramente a ser conduzidos por Ti. Quero, Pai, abençoar a decisão de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança, para que verdadeiramente o Senhor possa nos conduzir e que nós sejamos um canal de bênção para outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, a cada dia da semana nos preparando para receber o santo sábado do Senhor, guardando o santo sábado do Senhor, conforme a Tua palavra, sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, e procurando cuidar do templo, que é o corpo que o Senhor nos deu, cuidar dos talentos, que é os dons que o Senhor nos deu, para louvar e agradecer o Teu nome, cuidar também do tempo que eu e cada irmão dedicamos para atividade pessoal e para a comunhão com o Senhor. Amém. E acima de tudo, ó Pai, cuidar também da casa do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Perdoe nossos pecados. Restaura-nos. Fortifica a nossa fé e nos conceda a paz. Amém. Obrigado por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus possa conduzir a nossa vida. Que Deus derrame o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã para